Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, vamos atualizar informações sobre tudo que tá rolando no Vasco da Gama. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, a 1xBet, é a patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. O bilhete que eu dei, então, por um gol lá no jogo do Cruzeiro para não tomar o red, 2 para ter o green, né? E vou deixar aqui para amanhã já, né? O jogo entre Vasco e Atlético Goianiense. Estão pagando 1,75 na vitória do Vasco, 3,64 no empate, 4,86 na vitória do Atlético Goianiense. Eu vou buscar a classificação do Vasco ali, uma odd de 1,39. É o que eu vou buscar. Vou trabalhar nesse jogo com gols do Vasco. Não vou tentar pegar 1 ou 2 gols do Vasco no ao vivo, tá bom? O link tá no primeiro comentário fixado. Clicou, vai abrir a janelinha. O código promocional é do Cerrado. Primeiro depósito ou Pix. Se fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado 2024. Lembre de jogar com responsabilidade, que é para maior de idade. Bom, vamos falar de Vasco, cara. Eu trouxe hoje, né, de manhã ali, um vídeo contestando a janela do Vasco, que é uma janela porca. E olha que eu elogiei a volta do Coutinho, mas a janela do Vasco é uma janela inútil, foi a palavra que eu usei no vídeo mais cedo. Mas porque você vê o Atlético Mineiro com 2 zagueiros, com o Bernard, com um monte, Júnior Alonso e aquele outro Lianco que o Vasco queria contratar. O Corinthians já contratou um monte de jogador que tá jogando, Cruzeiro contratou um monte de jogador que tá jogando, né? O Fortaleza, enfim, todos os times contrataram. O Internacional, que o dia desse, quando foi desclassificado da Copa do Brasil, lá foi desclassificado da Sul-Americana, tá jogando só o brasileiro, diz que não tinha dinheiro para pagar salário. Tá contratando o Mina, aquele zagueiro que falaram que estava fechado com o Vasco. Pra você ter uma ideia da dimensão, o Vasco é o único time aí, eu acho que tá jogando com um time... O Atlético Goianiense trouxe reforço e os caras estão jogando pra caramba. O Vasco é o único time que ainda joga com um time fedido do primeiro turno. Do time que tem um cheiro de fracasso. Totalmente desequilibrado fisicamente, posições que a gente não tem, lateral direito, zagueiro, enfim. O Vasco cheio de problemas, não tem atacante de velocidade. Então eu já vinha contestando, falando dessa janela porca que o seu Pedrinho tá fazendo para o Vasco. Uma janela porca. Que eu falei, dos contratados do Vasco, nenhum é titular. O único é o Coutinho, mais por causa do status do que pelo futebol. Porque fisicamente ainda não tá pronto, o que eu falei, que tá jogando fora de posição, né? Vinha sem ritmo. E aí, para completar, hoje de tarde saiu uma informação que aí deixou o vascaíno mais revoltado ainda. O Coutinho se lesionou, cara. Sentiu uma lesão na coxa, né? E tá fora por um mês, cerca de um mês. Até ele voltar, até ele né, estar pronto para jogar de novo. Aí, meu amigo, o campeonato já passou. Complicada a situação do Vasco, né? É complicado. Não era para ter colocado o cara para jogar na lama. Não era para botar o cara para jogar de volante, fazer transição, não era para ter forçado como forçado, mas está aí, né, o resultado, o Alex Teixeira lesionado, Coutinho lesionado, Souza fora de forma e o Emerson, um jogador muito mais ou menos. Janela porca, você concorda comigo? A janela do Vasco da Gama, a janela do Pedrinho é uma janela porca, muita especulação, muitos grandes jogadores colocaram aí no Vasco, e só chegou o Coutinho, que agora nem com ele a gente vai poder contar. Muito triste, muito complicado a nossa situação. Repito, que é brigar para não cair para a segunda divisão. Tomar cuidado. Fluminense, que o Vasco tinha quase 10 pontos na frente do Lanterna Fluminense. Se ganha do Vasco no sábado, fica a 1 ponto do Vasco. O Lanterna da competição, aquele que a gente estava zoando, estava 10 pontos atrás do Vasco. Se ganhar do Vasco no sábado, fica a 1 ponto do Vasco. 1 ponto. Fica com 23. Está com 20, vai para 23, Vasco tem 24. Então o que acontece? Todos os times estão ganhando e encostando no Vasco. Aquela gordurinha que o Rafael Paiva conquistou usando a base, mesclando, né? Ela está sendo toda queimada. E aí a gente volta para aquela situação de zona de risco, de brigar para não cair para a segunda divisão, né?
É muito complicado, cara, muito complicado. Bom, eu entendo os problemas da SAF, eu entendo que toda a sacanagem que a gestão Salgado fez, e eu falo que se o Pedrinho se botar a cara para expor tudo que está acontecendo, talvez a gente entenda mais e critique menos, mas enquanto não colocar a cara para falar, olha gente, eu não estou conseguindo contratar, por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Porque a SAF foi deixada assim, fodida. Porque a gente está abrindo um inquérito para botar na cadeia os pilantras que sacanearam o Vasco. Ele vai ter o apoio da torcida. Agora, se ficar caladinho, ninguém vai entender o que está acontecendo no Vasco. A gente não tem um contrato aberto, a gente não tem divulgação do balanço da gestão Salgado, a gente não tem exposição de quem é essa empresa 777 Carioca, porque se falou de tudo, menos dessa empresa até agora. Quem são essas pessoas que assinaram o contrato, por que quem se beneficiou dessa venda? Se estão querendo vender usando o mesmo contrato vagabundo que falaram que não presta. Então muita coisa precisa ser explicada. Muita coisa. E a gente não vê ninguém botar a cara para dar explicação. Isso é complicado. Muito complicado, tá? Bom, o zagueiro João Vitor. Sobre o zagueiro João Vitor, ele já está treinando junto com o elenco, tá? Está em reta final de recuperação, porém, contudo, ele só deve jogar naquela data que eu falei lá atrás, que está prevista aí, que é o jogo contra o Criciúma, sem ser sábado, no próximo final de semana, no próximo domingo. Então o jogo lá em Criciúma, talvez ele esteja liberado para jogar, e aí aquele negócio, né? Pegar ritmo ainda. E amanhã, para desespero de geral, na provável escalação do Vasco, para encarar o Atlético Goianiense, está o Léo Pelé. O Léo Pelé. Tem um Lincoln, mas a gente vai de Léo Pelé. Tem o Rojas, mas a gente deve ir de Léo Pelé. Então tá aí, a provável escalação do Vasco, ela tem o Léo Pelé. Hostilizado pela torcida, organizada, não quer ele com a camisa do Vasco, né? Vai causar um climão tenso, vai ser ruim para ele, vai ser ruim pro time, mas ele está na provável escalação. Cara, nem só de más notícias vive o torcedor do Vasco, né? Segundo o RT Esporte, saiu uma informação aí que o Atlético Paranaense formalizou uma proposta ao Bragantino pelo Bruno Prachedes. Oh, meu Deus. Leva, Senhor, leva. E aí, o Bragantino parece estar pedindo 12,5 milhões de reais em 70% do Prachedes. Eu não dou uma balinha. Mas o Bragantino está pedindo 12,5 milhões. E não sei qual foi essa proposta que o Atlético Paranaense fez, só que a matéria diz que para o Atlético Paranaense conseguir, ou para que role a negociação, é preciso que o Energético peça uma autorização, né, uma permissão para o Vasco. Não precisa, mano, não precisa de autorização do Vasco. Manda ver, pode mandar, a torcida vai fazer festa. Lembra do filme lá do Ace Ventura? Que ele tá lá no mosteiro, e aí ele sai do mosteiro dizendo que o pessoal vai ficar triste quando ele sai, todo um monte de monge pelado, jogando bebida pro ar, correndo, gritando, e ele saindo. Eu nunca vi esse povo tão triste. É a saída do Prachedes do Vasco. Será a saída do Prachedes do Vasco. Leva, tá? Pode ir pro Atlético Paranaense. Vá com Deus. E outra coisa, para finalizar, vou deixar 2 vídeos aí. O Atlético Goianiense vem com tudo amanhã, viu? Vem com tudo amanhã. Já demitiu o Wagner Mancini e o Adson Batista. Ele apresentou um novo técnico hoje, que é o Humberto Louser. E olha, o discurso lá é um discurso pesado, viu? O Adson fala que a Copa do Brasil é diferente do Campeonato Brasileiro, que eles vão juntar os cacos e jogar a vida nessa partida, que vai encarar um adversário difícil, caldeirão lotado, mas que é o jogo da vida deles. E o novo técnico, Humberto Louser, falou que para ele e para eles, que ele já está botando na cabeça dos jogadores, é uma final de Copa do Mundo. Esse jogo de amanhã é uma final de... É para salvar o ano do Atlético Goianiense, essa final de amanhã, que vale quase 5 milhões de reais. Imagina se vão dar a vida dentro de campo. Então vou deixar aí para finalizar. Quero o seu comentário, curte, se inscreve. Fique com Deus, uma noite abençoada e saudações vascaínas. Brasileiro, a nossa campanha, ela é abaixo da crítica. Ela é uma campanha muito ruim. Nós vamos ter que, nesse momento, pensar só na Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil, hoje, ela pode trazer algum alento para o nosso torcedor, para nós mesmos, né? Então nós vamos para uma decisão de uma equipe que
é uma das maiores do Brasil, com seu estádio pulsando, cheio. Então amanhã é um dia de ele trazer mais confiança para o nosso time, porque o grande problema do Atlético é os jogadores sem confiança no momento, com muito desgaste físico. Nós vamos ter que juntar todos esses cacos e fazer um grande jogo. Fazer o Vasco ter muita dificuldade para buscar a classificação. Nós fizemos um grande jogo aqui, nós temos que entender que é outra competição e eu espero que a gente faça um grande jogo com equilíbrio. Mais esse desafio, e a gente costuma dizer que a nossa vida ela é feita de oportunidade de escolhas, né? Então, o Adson, mais uma vez, me dando essa oportunidade de estar aqui comandando esse clube, como ele mesmo frisou, emergente, mas que dá condições aos seus profissionais de realizar os seus trabalhos. Então, em cima disso que a gente vem com grande alegria, entendendo o desafio que a gente tem pela frente, mas sempre vamos buscar viver o próximo desafio nosso como se fosse uma Copa do Mundo, uma final de Copa do Mundo. Então, é com esse intuito, com essa ideia que a gente irá enfrentar o Vasco da Gama amanhã pela Copa do Brasil, canalizar as nossas energias para que a gente possa sair de lá com o nosso objetivo alcançado, dando mais um passo dentro dessa competição da Copa do Brasil. Então, esse